Olá, eu sou a Sónia Soares e este é o meu podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Episódio 46, Gerar Vida é Viver Tudo por Inteiro, a história da Catarina. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, em que eu tenho sempre que trazer as melhores histórias. Para mim são sempre as melhores histórias, as melhores pessoas, as pessoas que realmente fazem mesmo o processo interior, e isto de gerar vida realmente não é só, lá está, ser engravidar e pronto, não. Gerar uma vida muitas vezes traz mesmo um mergulho interior, e temos aqui a Catarina Simões, a Catarina Soares Simões, que nos conta mesmo sobre as suas singularidades até se tornar mãe. Ela realmente faz aqui uma partilha sobre essas singularidades que eu vou já resumir antes de a apresentar, antes de a trazer, porque acho que é mesmo importante para quem chega aqui a este episódio perceber logo aqui tudo o que nós vamos explorar, e eu fiz aqui assim um resuminho que me vão mesmo seguir. Então a Catarina conta-nos que quando entrou para a faculdade sentiu mesmo que a sua intuição foi silenciada, a sensação de passar de boa aluna a medíocre, e que lhe levou a uma dor profunda. Assim como o caminho a dois, que levou a compreender que ainda tinha um bom caminho para aprender a relaxar e a receber. Foi aí também que encontrou o Qigong e entregou-se a essa descoberta. Em 2018 lidava com as crises de ansiedade, resultado, sentia ela na altura excesso de trabalho e também de se ter convencido a ela e aos outros de que era a perfeita bombeira de serviço, que está ali para salvar toda a gente, ajudar toda a gente. Depois a pandemia e depois a morte da sua querida avó, sentiu mesmo a sua saúde oscilou. Até que sentiu, quero viver tudo por inteiro. E ela queria saber o que era gerar vida e decidiram engravidar. Aí, como ela diz, recorreu mesmo a tudo. As análises davam baixa reserva ovárica, chorou, mas partiram para a luta com tudo. E esta é, assim, resumidamente, um pouco da história da Catarina Soares Simões. Bem-vinda, Catarina. Já podes aí colocar o teu som. Bem-vinda. Muito obrigada, Sónia. Estás-me a ouvir bem? Estou-te a ouvir bem, estamos aqui a ouvir. Olha, muito obrigada e muito obrigada pelo convite para este podcast. Apanhou-me um bocadinho de surpresa, mas fiquei muito contente e estou aqui contigo e estou pronta a ser guiada por ti, minha querida. Boa. Está bem, e é mesmo para isso, é mesmo entregar-te, é mesmo só Uhum. usufruir da tua própria história, porque a tua história, às vezes nós pensamos, o que é que a minha história tem de especial, não é? O que é que a minha história vai acrescentar? Quem sou eu para estar a contar a minha história? Mas é curioso porque eu partilhei no Instagram hoje de manhã, no dia que estamos aqui a gravar. E já há uma pessoa a dizer: eu quero já logo rápido os links do Oh, podcast. que bom! É mesmo giro a perceber logo que, porque estas são histórias reais, não importa, mas não é uma história assim ou assado, não, é uma história real, é uma história de alguém que eu conheço já há algum tempo, né? Já te conheço há algum tempo, mas é alguém que lá está, que não é perfeita, mas tem vindo a fazer um caminho de ir mergulhando, de ir encontrando as tais ferramentas pelo caminho, de passar por essas singularidades que já vamos começar por aí. Então, no fundo, é uma história muito relevante em que, e eu lembro-me de algumas coisas de tu dizeres. Esta coisa das relações, se calhar não é para mim, ser mãe, não sei o quê. Portanto, há aí um caminho que é aquilo que eu chamo muito do ir do A a Z, nisto de ser mãe. Não só o ser mulher, mas o ser mãe de A a Z, como quem diz. Há muitas coisas da nossa vida, da tua vida, que se foram encaixando, organizando, que se foram limpando, aperfeiçoando, para tu chegares àquele momento e dizeres: eu quero viver tudo por inteiro, eu quero saber o que é gerar uma vida. Como quem? Ok, eu agora
estou pronta para me abrir a isso. Eu estou pronta para me Uhum. abrir, não é? Eu estou pronta para ser mãe perfeita, maravilhosa. Não, estou pronta para me abrir. Primeiro, conta-nos sobre o que é essas singularidades que tu falavas também no teu Instagram e que eu achei muito curioso. Olha, primeiro, singularidades. Foi a palavra que me veio porque eu também venho da parte da física e singularidades são sempre assim uns pontos em que, pronto, pelo menos a nível matemática e física, em que praticamente as leis não se aplicam, há ali um desconhecido, não é? Mas para mim as singularidades na minha vida eram aqueles pontos, quase como os nós das árvores, estás a ver, onde de repente começa a crescer outro ramo em que foram assim, talvez, situações que eu notei que eram mais impactantes e que se eu for para trás no passado, lembro-me de sensações, inclusivamente ainda, ligadas a esses momentos. E como está tudo muito. São alturas em que eu acho que houve ali mesmo uma mudança de campo, ou pelo menos me trouxeram talvez sensações e sentimentos que ficaram bem gravados e que a Uhum, dada altura me levaram por um caminho ou por outro. Ou uhum. mesmo que me tivessem levado por um caminho que eu depois até achasse que não era bem aquele, não deixaram de trazer vivências e ensinamentos, percebes? Porque, Portanto, as singularidades são assim aqueles pontos, aqueles nós quase, não é? Das sim, tipo os árvores. turning points para Sim. mim, ou mesmo que não fossem completamente turning points, foram pontos em que foram muito cruciais para algumas sensações e algumas coisas que se depois foram desenrolando, Sim. percebes? Portanto, também conta-nos sobre isso, que é quem é a Catarina também assim no geral, não é? Assim, quem és tu no geral, quem é que neste momento é a Catarina, para depois irmos lá a esses pontos, a essas singularidades. Epá, neste momento, quem é a Catarina? Eu tenho sempre um bocadinho de dificuldade no tentar perceber quem é a Catarina. Para mim, a Catarina é de facto uma soma de todas as outras Catarinas que foram vivendo até agora. E eu, neste momento, sou o resultado de todas essas vivências. Hum. Às vezes pergunto-me se podia ter feito as coisas de outra maneira. Eu acho que sim, mas o que eu tento fazer as pazes, essencialmente, e é muito isso, que eu questiono-me muito, muito, muito do que se podia ter sido de outra maneira, isso. Uhum. Mas as pazes que eu quero realmente fazer é que o caminho foi sendo percorrido. E essas singularidades tiveram, de facto, um papel fundamental. Muitas das vezes até para eu mudar de ideias ou para tomar ações e não me perguntar-me tanto, não me questionar tanto e encontrar um pouco de paz neste caminho que eu tenho vindo a percorrer, porque eu fico sempre com a sensação de que veio tudo muito tarde para mim, sabes? Ok. Não é a primeira vez que ouvimos isto, não é? Sim. Porque lá está, eu em pequena, novinha, não é? Tinha aquela ideia de que aos 28 anos eu já tinha o primeiro filho, já trabalhava, já tinha tudo super planeado e provavelmente também te aconteceu a ti. A dada altura nós na nossa adolescência começamos a ter assim aqueles sonhos de que vamos ter tudo planeado a X tempo e que aos 20 e tal vamos ter assim, aos 30 e tal vamos ter assado. Hum. E de facto não aconteceu. E a entrada para a faculdade foi talvez aquela que eu digo que a minha primeira singularidade. Provavelmente houve, aliás, houve outras antes. Claro, claro. Nós temos em criança muitas situações que nos abalam, mas que vamos só tendo percepção até mais velhas depois, não é? Mas aquele de facto foi um momento que me abalou bastante, porque primeiro quando eu fui visitar a instituição para a qual eu depois fui, eu senti logo que, sabes, senti mesmo um nó, senti mesmo assim uma sensação desagradável e na altura pensei, olha, estou a ser tonta, coisa mais tonta, pronto, está bem, está desagradável, o sítio não me traz, como se costuma dizer, boas energias ou boas vibrações, o sítio Sim. parecia que não, mas eu
Não, isto é tonto, por isso é que eu disse, quando partilhei, que silenciei a minha intuição, ou seja, eu ali, relativamente novinha, já estava a Sim, intuir que aquilo não era bem, se incrível, calhar não por é? ali, não é? No fundo já Só sabias, mas é assim, a intuição no fundo está lá, só que parece que não se tem a força para segui-la, não é? completamente. E Não eu se tem a sinto força. ainda hoje, quando eu me lembro daquele momento, eu ainda consigo quase sentir as sensações que senti na altura, sabes? Porque foi uma coisa bastante impactante. Só que lá está, estás a entrar, depois era uma boa aluna, tinha boas notas, era uma boa faculdade, é aquela coisa de tudo certinho. Sim, Ai, tem que ser assim, é não é? Tem que óbvio, vai-se ser. por ali, não é? A primeira, segunda hipótese de entrada até foi sempre no mesmo sítio, depois tinha as outras também, mas nem me questionei muito. Ahm, e depois, porquê é que foi tão impactante? Porque foi uma altura difícil. Não me revi em muitas coisas do curso, não me revi em muitas coisas da forma como era ensinado. Não estava habituada àquele tipo de ensino em que os professores não estão muito disponíveis para ti, completamente zero. Que é engraçado, Foi tu tudo. acreditas que no meu caso foi o oposto. Eu tinha a ideia de faculdade que era isso que te estás a dizer. E eu não sei porque eu adorava essa ideia. Cheguei lá, era tipo como se fosse a secundária. Olha que Porque bom. éramos muito pouquinhos. Então, como era uma faculdade mais pequenina, tudo, nós éramos exatamente como secundária. Estarmos lá na salinha de aula, todos nos conhecermos, os professores conhecerem-nos um a um. E eu não sei porque eu fiquei desiludida com isso. Estás a ver como isto é? Estás a perceber? Se calhar, se fosse como tu estás a dizer, na verdade era pior. Mas eu não sei porque naquela altura fiquei desiludida. Tipo, isto não é faculdade, isto não é É, sério. Eu sentia isto não é sério. Estás a ver? E já tu querias se calhar esse contacto, não é essa. eu nem sei muito bem o que é que eu queria, Ah, percebes? pois. Eu acho que não era preparada para o nível de exigência, para as lacunas que eu sentia entre o meu conhecimento e o conhecimento que eles exigiam. Hum, eu acho que se na altura tivesse estado mais atenta à situação ou valorizasse mais estas questões da saúde mental como valorizo agora, eu acho que entrei em depressão ali a dada altura, e Hum, entrei em negação, porque eu não conseguia quase estudar, era assim, era quase visceral, percebes? E depois os temas eram complexos, porque são das áreas das matemáticas, acaba sempre por ser coisas complexas. E tu pedires ajuda às pessoas, eles dizerem que era óbvio, que era praticamente meterem-te à parte e dizer que tu é que não estavas a perceber, que as coisas eram óbvias e eram completamente fazíveis e perceptíveis, tu é que eras burro, quase assim, não sei, é? sei, sei. A dada altura começas a sentir ali. Mas há alguns colegas que também acabam por ser bons e tu começas a pensar, ok, então mas se calhar sou eu mesmo que sou burro. Sei. Andei-me a Ahm, enganar este tempo todo, é quase esse género, não é? sim, sim, Oh, que ideia é que eu tinha sobre mim? depois lá está, era não gostar, mas depois eu pensava, ok, mas não gosto, vou mudar de curso, mas depois vou mudar de curso, mas vou para onde? E depois tinha uma outra colega que também estava mais ou menos na mesma situação que eu, e lembro-me de nós às vezes, quando era época de exame, estarmos completamente quase a chorar umas nas outras, a dizer, vamos desistir, vamos Sei, mudar de curso, vamos para o outro lado, mas depois acabámos por nunca mudar. Às vezes fazíamos mesmo, estás a ver, o cronograma de ou para onde é que podíamos ir, sei. começávamos a ver quais é que eram as outras cadeiras e os outros cursos possíveis e as outras faculdades, mas nunca chegávamos a mudar. E fomos ficando, mas foi um Hum, percurso. Foi um percurso longo, porque terminei a faculdade quase com o dobro do tempo, ok. percebes? Então eu sentia mesmo que estava a arrastar-me. Sei. Por isso, uma faculdade que é suposto terminares em 4 5 anos, terminares no dobro do tempo, é sempre. É chegares quase ali à charneira de estares a 28, não é? E eu que tinha É, idealizado que já seria mãe, já teria a vida estabilizada, e quando eu é. era miúda eu queria trabalhar num laboratório e não sei o quê, e não teres nada. Ainda estás a acabar o curso, não Ainda é? estás a acabar o curso, ainda estás em casa dos pais, não tinha relações praticamente nenhumas, porque depois Sei. só me focava era ou em faculdade ou
em estar aborrecida da vida Sei, e não sei, ligava nenhuma às relações. sei. Porque lá está, porque senão ainda te ias distrair mais, não é? Acabava por Era tu aquela nem ideia da pensar, eu tenho que estar distração. focada, tenho que estar focada. Sim, completamente. Então, e uma ideia completamente errada, não é? Porque às vezes até é bom uma pessoa ter uma relação para, olha, Sim, para eu fui o aligeirar a oposto. coisa. Eu fui o oposto. Eu estou a ouvir, eu assim, eu é zero isso, porque não, para mim, eu tenho que estar sempre a ter as minhas vidas. Eu tenho que estar nos meus grupos, eu tenho que estar nas relações. Tipo, sempre foi uma coisa que eu tive sempre. É engraçado estar-te a ouvir e ver que aí somos mesmo o oposto. O oposto. Mesmo porque eu já, por exemplo, a minha irmã era mais assim, mais focada a isso, mas não tanto também assim, mas mais, enquanto que eu queria estar a viver as coisas todas. Eu nunca era aquela pessoa que me isolava para estudar e esquecia-se de viver enquanto estava nessa fase. Não, eu não era mesmo essa Eu, pessoa. no fundo, havia aqui uma espécie quase de. Eu queria viver, mas depois sentia-me culpada, então muitas das vezes não vivia o suficiente. E depois também, como pronto, estava mais em casa dos meus avós e fui praticamente educada por eles, eu tinha sempre um bocado. Eles ficavam sempre com muito medo de. Ai, vê lá, e depois. E eu acabava muito por desfazer a Claro. vontade, do género, não vou estar a preocupá-los, é mais uma chatice para eles. Eles também não tinham transporte, eu teria sempre ou que dormir na casa de um amigo, ou eventualmente vir depois de transporte para casa à noite, e eles, pronto, começavam logo com os stresses. E então eu ainda fui vivendo algumas coisas, claro, mas era sempre, percebes, parecia que estava sempre aqui um bocado a medo, ou um bocadinho retraída. E o mais engraçado é que a maior parte das vezes não era só foco em escola. Eu distraía-me com coisas, tipo, eu lia Harry Potter, lia Senhor dos Anéis, eu lia tudo e mais alguma Hum, coisa. Eu ia para a internet fazer pesquisas de tudo o que não tinha a ver com faculdade, só para me distrair, porque na realidade sei, era-me penoso às vezes sei. pegar nos materiais para estudar, porque era tão chato e havia coisas que eu não gostava mesmo de nada, de todo mesmo. Não. Então, pegar naquilo e estudar era. Dava-me quase um nó, assim, Sei. mesmo uma náusea. Então também havia essa situação de fuga à responsabilidade. Hum, Então foi assim, uma altura quase desaproveitada, percebes? Em que eu senti que ia sei. ali um bocado no flow daquela adolescência meia que já também já és adulto, mas parece quase uma adolescência prolongada no Sim. tempo. Sim, tu não sentes que é mesmo aquele impacto? A faculdade para mim foi um impacto muito grande também. Nesse aspecto foi exatamente como tu descreves. Aquela sensação tipo, o que é isto? Montes de conteúdos para estudar, capas e capas enormes de papel. Para tu era mais outro tipo de coisas, não é? A minha era tipo memorizar coisas e coisas e Sim. coisas. E acima de tudo era aquela sensação tipo, eu não quero crescer. Qualquer coisa dentro de nós, tipo, isto é muito difícil, eu não quero que seja difícil, eu quero fácil, mas porque é que tem que ser agora assim? É quase que aquele momento que nós somos empurradas para uma nova fase de crescimento e há ali um impacto que gera de facto essa dor, não é? E por isso, lá está, é um tal turning point, não é? Pode ser ali realmente esse ponto de viragem, essa tal singularidade que se apresenta ali para dar o impulso, não é? Sim. Ok, e isso foi, Acima lá foi de tudo, acontecendo. acima de tudo digo-te que foi uma lição enorme em Hum, humildade hum, e em resiliência também. sei. Mas lá está, isso aconteceu. Depois, a Hum, dada altura, quando já estava mesmo no fim, eu comecei a ganhar um ânimo novo, porque sei. fiquei mesmo com a sensação, ok, isto está a chegar ao fim. Depois houve ali uma altura em que nós estávamos a pensar, eu e a minha colega, que estávamos a fazer, porque entretanto aproveitámos e continuámos para mestrado, Uhum, porque depois foi naquela altura em que mudaram Bolonhas sim, sim, sim. hum, e ficámos com a sensação de que poderíamos eventualmente passar por um doutoramento. Mas eu, no meu interior, Hum, o que eu me dizia a mim própria, pá, basta, eu quero é ir para o mundo. sei. É do género, olha, neste momento o que eu quero é mesmo crescer. E não é que o de tirar um doutoramento a pessoa não cresça, mas era quase como se continuar a estudar era Prolongar, o sinónimo sei. de
permanecer Uhum. na criança, no Sei, sei. adolescente, no estudar, no estudar, no estudar. Então, nós candidatámos as duas ao doutoramento. Ela entrou, eu não. Sei. Pois, lá está, mas candidataste na mesma, não é? Porque nem que é Candidatei-me, aquele descargo de consciência, tipo, mas se mas, calhar, não mas é? depois eu e ela tínhamos uma diferença quase de um valor no final de. As nossas teses de mestrado tiveram um valor muito próximo, mas tínhamos as duas diferença do valor. Ela tinha um valor acima de mim na Hum. nota final de licenciatura e ela conseguiu entrar com bolsa, acho eu sim, conseguiu entrar com bolsa para o doutoramento e eu não. E eu na altura fiquei danadíssima, danadíssima, danadíssima. Claro. Mas ah, também houve um amigo nosso que nos mandou um anúncio para candidatarmos para um trabalho, para um emprego, e eu candidatei-me. Ela não. E eu na altura disse, então, mas não te vais candidatar? Ela, é pá, não sei. O próprio universo já ali aqui. Sim, que Eu engraçado. candidatei-me no dia em que eu fui à entrevista lá, eu vim de lá com a intuição de que eu ia ficar. Hum, Sabe? E nessa altura eu já estava um bocadinho mais alerta e pensei, eu hum, vou ficar. hum. Que uns dias depois recebi o telefonema a dizer que tinha ficado. E eu Uau. fiquei radiosa, porque Quase que foi quase. compensou, não é? Compensou. E foi a abertura, É quase um- foi a abertura da porta para finalmente vou entrar no mundo dos Pois adultos é. e começar a crescer. Então Uau, eu acho que mudei imenso nessa altura. uau. A minha postura, lembro-me de alguns familiares meus até dizerem: estás diferente, estás mais. Porque ganhei ânimo, percebes? Comecei a pôr mãos na massa. Sim. Tu não E depois, sentes também que foi uma forma de aquela parte de ti que sentia eu não sou boa o suficiente, eu se calhar não é, afinal lá está, sou burrinha, não é? Tendo em conta aquela, tudo o que tu descreveste e de repente disseste, não, afinal eu tenho um lugar no mundo. Afinal, eu tenho um lugar, ok, eles querem, eles quiseram, eles escolheram-me. Então isso não deveria ser do exterior, não é? Mas isso vai mexendo também connosco, não é? O exterior, no fundo, disse-te, não, afinal, sim, tu tens capacidade. Não, afinal, claro que sim, afinal, tu é podes vir, verdade, é verdade. não É. é? Isso foi também porque, no fundo, eu estava com muito receio, dado o percurso tão prolongado da faculdade, de não conseguir encontrar Pois. trabalho assim tão facilmente, ao verem o currículo, não é? Lá está, teres E, ficado para trás, não é? Já terem os outros exato, entrarem à tua frente e tu, aquele exato, medo, será que eu vou conseguir? Então é sensação, tipo, ai, eu consegui, que alívio. Não é? exato, Estou mesmo a exato. sentir, parece que estou aqui mesmo a sentir isso, tipo, que Foi, alívio, não, eu foi. consegui. Agora quase conectou com aquela coisa de, ai, eu estou a começar na gravidez muito tarde, será que eu vou conseguir? E quando se consegue, eu consegui, já fui tarde, mas eu consegui, não É é? quase Agora isso, senti a quase mesma isso. coisa É mesmo. quase isso. Foi praticamente isso. Uau, E depois foi aquela felicidade de, olha, tenho trabalho, ainda por cima, numa área semelhante à do meu mestrado, ou seja, é muito raro porque tenho muitos colegas a trabalhar nas mais diversas ah, empresas e tudo, e nem todos estão na área da física. E uma eu ali na continuei. especificidade, não é? Sim, e eu continuei na área da física e na altura fiquei mesmo contente. E Uhum. sim, continuo contente porque basicamente ainda estou a trabalhar mais ou menos nas mesmas áreas. Certo. Mas foi uma expansão, Hum, não é? Porque é sei. o que Foi tu uma estás a dizer. confirmação, não é? Uma Exato, foi quase uma confirmação. validação, não é? Senti Isso. que o universo me estava a validar. Sim, senhor, É. ok. Foi um percurso difícil, Tipo, tu mas toma lá. consegues, tu demoraste mais tempo, mas olha, tu aqui na mesma, ninguém te tirou o lugar, tu estás aqui, boa. E como é que entra aqui? Pronto, agora nós estamos a ver assim esse percurso académico, profissional, e onde é que entra aqui, não é? As relações, que é a outra singularidade que tu tens, que é o caminho a dois. Eu estou aqui com tudo em dia, aqui a leitura, estou As aqui. relações, olha, Eu não costumo ser basicamente, assim, olha, eu não costumo ter aqui assim quase um guião. fazes bem, fazes bem. Opa, Portanto, as relações, basicamente, eu comecei a trabalhar, mas continuava completamente fechada às relações. Queria, mas é como se não quisesse, porque lá está, eu saía e eu tinha amigos, mas não era assim nada transcendente. No fundo, eu acho que estava mesmo fechada.
Hum, Tanto que a relação basicamente caiu um bocadinho no colo porque a dada altura eu estava a trabalhar nesse sítio para onde eu entrei primeiramente e surgiu a oportunidade de começar a fazer também umas horas noutro sítio. E aceitei e pedi também lá no trabalho se podia ser e eles aceitaram também, foram simpáticos nessa circunstância e foi aí que eu conheci o meu atual companheiro. uau, lá está, na Caiu-me um área do bocadinho no colo. trabalho, não é? Na área do trabalho. Opa, até aí, não é? Coitadinho. Engraçado, não é? Mas na altura houve. Nós entrosámos muito bem porque temos muitas coisas em comum, apesar de também termos muitas diferenças. Acho que há aqui uma boa. Complementamos-nos bem um ao outro. Mas eu sempre a negar, completamente, sempre a negar. Não, não. É um bom amigo, ele é um bom amigo, ele é um bom amigo, é um bom amigo. Até que um dia ele me pede namoro e eu, pá, choque da minha vida. A sério? O quê? Tipo, não, não, isto não é para mim. E eu não aceitei. A sério? Eu disse-lhe, olha, nós somos Uau, muito amigos, mas eu que não, tampa! eu não te vejo Não, nós somos amigos. Olha, eu juro-te, ainda bem que ele é paciente, que ele é uma pessoa que não desiste facilmente e fomos nos mantendo sempre como amigos. Mas acho que a presença dele, eu saber que ele tinha esse interesse, Pois. fez com que a dada altura eu começasse lá está, os meus olhos começaram a olhar para ele de outra maneira também e tentar encaixar. Então, mas e por que não? Por Uhum, que não dar uma oportunidade? Nós uhum. damos-nos bem, eu gosto de estar com ele, divertimos-nos. Por que não? Sim. Só faltava mesmo aquele lado do amor que é único na relação, que é a parte física, não é? A parte, no Eu fundo, estava é só completamente acrescentar fechada, essa Sónia. parte, não é? Eu estava completamente fechada. Eu, a mim, lá está, eu tinha tido algumas coisitas, mas eu tinha-me fechado muito desde muito jovem e nunca avançava muito para o campo do físico. E, Ok. resumindo e concluindo, até nisso foi difícil nós os dois irmos Para para a esse lado. fisicalidade. E Uau. Olha, foi, olha a foi física, tudo física. Tu és da área da física? física. Ai, que engraçado. Ai, agora Apesar de ser está-se, outra olha, física, mas a palavra é a mesma. está-se a fazer luz, porque a física, seja como for, é algo muito prático, não é? É algo do terreno, Sim, é sim, é ir algo muito para a real. matéria, não é? No fundo, aqui na relação também era ir para a matéria, mais matéria, matéria, que é corpo. E olha que engraçado, a vida levou-te para a física porque tu Olha, tinhas o desafio com o físico. pode ser, pode Estás a- ser, pode Uma ser, das coisas, não é? Uma das coisas. pode ser, Uau! pode ser. É que tu agora, isto aqui, isto agora nós viramos uma para cada lado, não foi? Ah, Porque eu fiz foi, não assim e sei, isto se calhar sim, não faz andou mal. no meu. Troquei Não, de mas si. olha, agora estás a colocar aí uma questão engraçada. Ou aliás, não a colocar uma questão, mas a levantar um véu que talvez seja, nunca tinha Hum, pensado dessa forma. Mas talvez sim, talvez tivesse sido isso. Hum, ou talvez tivesse sido mais uma parte mais uma do parte. puzzle. Isso. Olha que eu estou mesmo a sentir. E o mais Mesmo. engraçado é que o meu companheiro, o Rui, também tinha tido sempre também poucas relações e ele próprio também tinha ali alguns dilemas com o Ah, físico. Então, ok. éramos completamente dois tansos de 30 e tal anos. Que giro. Eu adoro estas Opa, a histórias. sério. Nós tínhamos 34, 35. 35. Olha, nós éramos dois tansos de 35 anos a tentar explorar as sensações, o mundo, uma relação a dois e eu sempre super young, porque eu tinha tudo muito programado e tudo muito certinho e tudo, e as coisas sempre todas muito feitas na minha cabeça de determinada maneira. Eu às vezes, eu lembro-me de às vezes dizer-lhe coisas que ele, coitado, meu Deus, que paciência. Como, sei lá, dizer-lhe, olha, eu também durmo muito bem com a minha almofada. Sei. Sei como quem. Já estou satisfeita, já estou completa, não preciso de nada, nem de Sim, ninguém. às vezes, eu, coitadinho, não é? Era quase a dizer que a minha almofada era quase melhor do que ele, não é? Igual, tipo, a mesma coisa. Mas, a sério, foi muito Incrível. giro. Ao mesmo tempo, olhando agora para trás, ah, eu farto-me de rir. Olhando para trás, eu farto-me de rir, porque
parecíamos mesmo dois adolescentes, apesar da idade. E Aham. foi uma exploração muito engraçada. Depois também coincidiu com uma altura em que, pronto, apesar dos meus avós estarem mais velhosos e tal, eu comecei a pensar, "Opa, tenho que arranjar um espacinho meu, mesmo que seja um sítio Hum, perto deles." Então, na minha cabeça eu também tinha idealizado um sítio perto deles, que não pudesse ser ok. muito longe, X, Y, Z. Então, e não é que aparece esse sítio. Uau. E eu, na altura, quando vi o sítio, disse, ai, tem que ser para mim. Depois o senhor Bom, disse-me que depois me voltava a ligar para ires se viver soubesse sozinha, é alguma isso? coisa. Para Sim. ires viver sozinha ainda, exato. Depois o senhor ficou de me ligar e que me dizia qualquer coisa. Passaram-se uma quantidade de meses e eu pensei, bem, ele já deve ter alugado outra pessoa. E depois acabou por me ligar e dizer que sim, senhora, que o sítio ficava para mim. Olha, eu fiquei super contente, ao mesmo tempo super nervosa, porque é aquela sensação de sair do ninho, Uhum. mas vês que deixas os teus papás e os teus avósitos para trás, não é? E sentes sempre aquela culpa, parece que os estás a abandonar. É. Mas não, olha, era um sítio aqui pertíssimo, eu ficava tipo a 5 minutos deles, de carro. Qualquer coisa Super que eles bem. precisassem, eu Hum, vinha. E eu, pai, tinha o meu espaço. E isto coincidiu uau. com, É o com o início da espaço minha relação. físico, O meu espaço mais físico. uma vez. Uau. E sim, olha, tinha o meu espaço físico, tinha começado a relação com o Rui há pouco tempo. Uhum. E no fundo, um ano mais ou menos depois de eu estar no espaço físico mais sozinha, eu convidei-o a vir para o meu espaço físico. Ok. Isso é muito à frente já, não é? Foi mesmo já tu conseguires, não é? Dar aquele passo de não, relações à partida não, quase, não é? Depois, de repente, já num ano, já houve essa transformação, Foi não é? difícil, porque a dada altura nós. Abrir as portas da nossa casa, não é? Sim. É um passo e tanto. É que às vezes parece que se desvaloriza, não é? Parece uma coisa só, mas se temos que olhar ao teu percurso também, e dentro do teu percurso é como quem? Eu confio, não é? Eu estou a confiar nesta pessoa, senão ela não entrava aqui. A dada altura, Não sabes, é? já se tornava muito penoso para nós só estarmos ao fim de semana. Hum, Quando eu o ia levar e quando nós nos separávamos, era uma sensação tão desconfortável. Nós sentíamos mesmo esse peso. Hum, e apesar de ter sido difícil o início da relação, até talvez mais por mim, porque eu tinha mesmo muita dificuldade em receber, em hum, deixar entrar, em entregar-me, em confiar. Tinha mesmo muito essa dificuldade e ainda tenho. O pedir ajuda, o deixar-me ser ajudada ser e guiada, ser liderada, não guiada. é? Exato, ainda tenho essa dificuldade, ainda é uma coisa que eu estou a explorar e que estou aqui a trabalhar. Mas sim, também foi outro passo, outro turning Uhum, point. E sim. depois lá está, com o Rui, com o evoluir da nossa relação, nós fomos começando a fazer coisas juntos, outras coisas em separado, e ele depois também me apresentou o Qigong, que era aquilo Uhum, que eu falei lá, sim. que eu vinha mais da parte do yoga, porque Ok. sempre tive assim uma ligação mais à parte da Índia, propriamente dita, Uhum, e ele sempre teve uma parte mais ligada assim à parte da China. hum. Então, nós começámos a fazer Tai Chi juntos, mas os professores também davam aulas de Qigong. E eu, pá, Tai Chi, o Não. meu, o meu homem é todo Tai Chi. Uau. Pá, eu assim que os O tai professores chi é começavam. muito assim a presença, muito a presença consciente e muito pouco Mas o movimento, Qigong não é? também, o O Qigong Qigong também. também. Só que o Tai Chi Hum, tem uma vertente marcial e tem uma vertente muito coreográfica. hum, Opa, e eu a dada altura, lá está, apesar de eu ser muito de regras, aquilo, como tem coreografia, eu a dada altura começo a perder paciência. Sei. É porque isso também tem a ver com o controle ao mesmo tempo, que é a pessoa, no fundo, tem que fazer daquela maneira, não é? E também a pessoa também gosta de controlar, tipo, não, mas eu quero fazer da minha maneira, E depois quase. era a parte da perfeição. Eu, como tenho sempre Hum, mania, tinha sempre muita mania, agora já não tenho tanto, ok. de querer fazer tudo perfeitinho. Como às vezes aquilo não me saía tão bem, ou havia partes da coreografia que eu não conseguia fazer daquela maneira, eu começava a ficar chateada comigo própria.
Ok. E o Qigong tem uma parte muito parecida ao Yoga, porque o Yoga tem os asanas, que também são muito exigentes. Sim. O Qigong não tem os asanas, mas tem uma parte muito semelhante ao Yoga na presença, na Hum, respiração, nos exercícios respiratórios, nos exercícios de presença, hum, no, basicamente na parte mais energética do Yoga. E eu comecei a sentir muito essa ligação. Então, quando os professores davam a parte do Qigong, eu ficava maravilhada. Quando eles hum. passavam para o Tai Chi, eu, ok, pronto, lá vamos nós. Bora desafiar-me, aguentar. Exato, bora desafiar-me, é isso. Mas fomos-nos mantendo e ficámos, começámos as aulas em 2017 e Uhum. depois parámos ali, foi na altura do Covid, porque na altura do Covid parou tudo, Pois parou. Exato, tudo que era presencial, lá está, tudo que era a fisicalidade, não é? Passou completamente. mais para o outro lado, energia mesmo, só mesmo a tal distância. Ok, vocês aí param e isso nem fazem online depois. Ou Depois o depois. professor começou online um bocadinho mais tarde, porque ele entretanto apercebeu-se que não Uhum. conseguíamos estar juntos e ele lá conseguiu montar o esquema online. E nós, quando ele começou online, começámos a fazer também. Mas começámos ali a perder um bocadinho o ritmo. Ou seja, começámos ali a perder um bocadinho o contacto, porque lá está. O contacto de estarmos pessoa com pessoa é muito importante. E naquela altura o online não estava assim Não, pois tão. não. Parece que não se conseguia, não é? Fazer, parece que não era a sério, não Sim. é? Não era a Agora sério. não, agora Agora é nós já estamos diferente. completamente online. Exatamente. Agora é tranquilo, já, nós já sentimos que já é sério, não é? Que já é de verdade. Naquela altura fazíamos, depois às vezes não fazíamos, e foi, Aham. foi uma altura em que fomos um bocadinho oscilando. Até que, quando voltaram as presenciais, quando voltámos a poder estar todos juntos, não é? Uhum. Começámos a ir outra vez. Uhum. Ok. Pois há aqui uma parte, não é? Em que 2018 aparecem as crises de ansiedade, não é? Porque, ora bem, isto até ainda foi antes da pandemia, não é? Portanto, aqui na fase do Qigong, se calhar, não é? Entraste em Sim, sim. 2017, Uhum. não é? 17, 18, portanto, aquele ano, no fundo, imagina, a gente, tu vais e mergulhas em mais ferramentas e, tipo, tem-se crises de ansiedade, não é? Até parece que Foi. isto é contraditório. Então agora está-se a cuidar ainda mais e fica com crises de ansiedade. Isso. Mas foi, O que é foi. que Eu sabes que eu tive aconteceu? muito essa sensação também. Também, Em pois. Tipo, 2016 o então, meu. tanta coisa para nada e estou aqui com Sim, isto tudo. foi. Olha, em Isto. 2016 o meu avô faleceu. Ok. Entretanto, a minha avó ficou mais sozinha. Uhum. E eu comecei a oscilar cada vez mais entre a culpa e eu querer fazer tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. Sei. E depois eu tinha o meu espaço, tinha a minha casa, mas nós passávamos muito tempo aqui com ela, na casa. Eu digo aqui porque depois acabei por ficar com Depois aquilo. ficou. Ah, ok. Com essa cara. Ahm, Portanto, eu tu e o passava teu muito tempo marido com ela. também. Vocês ficavam os dois, iam para aí, Passávamos para a muito tempo casa com com ela, ela. passávamos muito tempo com Uhum. ela, quando vinhamos do trabalho jantávamos com ela, víamos se ela precisava de alguma coisa, íamos dormir. Às vezes chegávamos a nossa casa lá em cima às 11 e tal da noite, pronto. Ok. E basicamente era este percurso todo. Era, às vezes eu dormia cá. Eu acabava sempre por dormir cá uma ou duas vezes por semana. hum, e depois ia buscá-lo para levar ao trabalho. Eu andava tipo numa fona, eu andava Hum, completamente a correr. Era o trabalho que às vezes tinha picos grandes de trabalho. No início do ano nós costumamos ter assim um ano mais ou menos, mas depois os finais de ano eram sempre muito preenchidos. uhum. E era o tentar dar auxílio, era eu não estar a perceber que o meu corpo já estava a dar sinais há muito tempo, porque era um cansaço, porque eu dormia mal, mas Uhum. achava que, Tipo, é normal, não é? É assim, sim, não é? sabes, Pronto. aquele cansaço já está tão instalado que tu parece que não tens sono, porque já Certo. estás naquela fase em que o Já teu corpo estão está todos os demasiado alerta, níveis ativados, exato, de alerta. Exatamente. completamente. Quando eu tive a primeira aqui a crise de ansiedade, eu nem me apercebi que aquilo era uma crise de ansiedade, eu estava em serviço e depois, olha, parece que tudo me corria mal. Como é que foi isso? Como é que descreves essa crise de ansiedade? Porque eu sei que muitas das pessoas que também nos vão ouvir,
e que também estejam neste processo também da engravidar, de ser mães, elas têm uma história, não é? Elas têm uma vida, não é tal como tu, porque estamos aqui a ver tu a tornaste de Ásia e a preparaste depois para essa fase também do ser mãe, e porque naquela altura e não antes, não é? E estamos aqui a ver as coisinhas a acontecer. E muitas delas também têm histórias, não é? De Uhum, ansiedades, uhum. desses, dessas crises de ansiedade. Como é que foi para ti e como é que tu vens a Olha, perceber realmente que estás a ter crises de ansiedade? fazendo aqui um parênteses antes, eu achava mesmo que não queria ser mãe, porque não tinha tempo para ser mãe, Ok. porque eu tinha trabalho, tinha demasiado trabalho, eu estava a cuidar, para mim eu já era uma cuidadora, eu cuidava da minha avó, eu amava de profundo coração, às vezes tinha discussões gigantes porque eu estava muito cansada, Uhum. e eu até já tinha começado a fazer terapia com um psicólogo, que era porque não me reconhecia muitas das vezes na forma como eu discutia com as Ok. pessoas e já me tinha apercebido que não estava bem. Por isso, para mim não havia possível, não dava para encaixar, eu não tinha tempo, eu não tinha disponibilidade. Hum. Como é que era possível? Não dava. Sendo Não que dava. tu já te visualizavas aos 28 já estar a ser mãe, não é? Sim, Mais ou mas a dada menos. altura pus isso completamente de parte. Exatamente. Tu Depois, o meu foste percebendo que parceiro, afinal aquele plano, na prática, não é? Naquilo que era, não, mas eu isto tem que estar, não, isto é mais prioritário, aquilo também é, e acrescenta isto, até que no fundo vai adiando. Que nós às vezes pensamos, mas porquê é que eu decidi, porquê é que só começamos realmente a tentar engravidar depois dos 40 ou depois não sei o sim, quê? E é esta a história, no fundo, esta é a história, é esta a história, é os pormenores, são as singularidades, não sim. é? E Minha avó perguntava, mas não filha, tu não queres ser mãe? E eu, oh, avó, mas eu tenho lá tempo para ser mãe. Tu achas que onde é que cabe um bebê nesta vida que eu estou agora a ter? Já viste? E eu assim, olha, eu gosto muito, e depois eu tinha muito aquela. Ainda tenho, porque é verdade, mas pronto, mas depois também mudei aqui um bocadinho. E eu dizia sempre, então, mas já viste pôr uma criança neste mundo? Isto está tudo louco, como é que eu vou educar um uhum. bebê? Ou seja, eu estava completamente fechada. E depois o meu parceiro também sempre foi uma pessoa que nunca. Ele também dizia, eu também não acho que não tenho jeito para ser pai, por isso tu também não queres Hum, ser mãe, não há stress, temos um ao sei. outro. Por isso, junta-se o rock e a Isso, amiga, não isso. é? Nós atraímos o que vibramos, efetivamente, não Exatamente, é? porque nós de facto, eu atraí para mim a pessoa que também não tinha Estava a vibrar aquela. naquele momento, não é na mesma frequência mesmo, que também Então, as estava para. crises vieram. Olha, na altura não estava, eu não achava que estava a ter nenhuma crise, porque eu de facto tinha uns níveis de cansaço imenso, não era só pelo trabalho, era por tudo, era toda a conjetura. Porque mesmo até o Qigong eu fazia e eu amava aquilo, mas eu fazia aquilo quase como checklist. Eu a Sim. dada altura fazia tudo como checklist, de género, ok, Qigong tal, ok, fui à natação tal, pois eu também estava na natação. Natação tal, coisa tal, dia tal, ok, já fiz isto, já fiz. Era tudo checklist. Sei, Mesmo a parte mais energética e os momentos que eu estava lá nas aulas, eu às vezes estava a pensar na lista do supermercado. sei. É Porque quase que tu não te conseguias entregar a nada porque tu continuavas a correr dentro de eu ti, continuo a não é? ser, ok, tudo bem, eu estou Sempre aqui, aquele estou neste loop. momento, mas eu tenho que fazer aquilo amanhã. Eu tenho que ter isto pronto para amanhã. Pois é, pois tenho. Epá, olha, não te esqueças que tens que marcar a consulta. Não te É. esqueças que tens que ir buscar não sei o quê. E tu estás Tipo, sempre nisso. parar no fundo para esse bem-estar era só mais para te dar tempo a organizar os próximos passos, não é? Era Eu não enquanto sei que se até estavas nem ali a era parar, para eu achar que estava a fazer alguma coisa por mim. também. Certo, era porque fazia parte daquilo que tu desejavas. É, não, também convém fazer alguma coisa por mim. Então, ok, estou a fazer alguma coisa por É mim, quase como se me tivesse a enganar e a dizer, olha, eu na realidade também eu cuido de mim. cuido-me. Exatamente. Olha, o que estás a dizer é mesmo muito importante, porque eu acompanho dezenas de mulheres que estão no processo, por exemplo, de engravidar, elas fazem mesmo tudo. E aquilo que eu noto muitas vezes é que está a ser em modo checklist, não está a ser vivido. E é isso que nós muitas vezes damos por nós a fazer. E eu já estive também assim, numa fase, eu faço as coisas todas direitinhas, mas não me sinto bem, porquê? Não é? Até se perceber que é preciso aprender a ter presença real, a realmente conseguir sair do loop, não é? Sair desse loop. E olha, Então, e não sei se as minhas que nos virem, as minhas que nos virem,
Ahm, Vou encaixar nisto, mas eu quando estava nesta fase. Olha, o som ficou assim, deve estar a tapar aí o Desculpa, vídeo. estou a tapar o micro. Isso. Eu quando estava nesta fase, tudo me acontecia das coisas mais estranhas que podiam acontecer. Eu até no trabalho, já toda a gente dizia que eu, quer dizer, eu não era conhecida como azarada, mas Ah, de mas toda a quase. gente já sabia que eu tinha histórias levadas a bem, Mirabolantes. mirabolantes. E o primeiro sintoma que eu tive de crise de ansiedade, que eu achei que era só cansaço, e na altura achei que estava a ter, sei lá, um problema qualquer venoso, e fui Hum. até para o hospital a pensar que era alguma coisa pior, foi numa viagem que eu estava a fazer de trabalho aos Açores, em que, vê lá, estou com os equipamentos todos que eu levava para fazer as minhas medições de trabalho, ficaram presos dentro da mala do taxista. E Oh, tive que ir com o homem para a oficina, desbloquear os eita, equipamentos. Olha, depois meu só Deus. aconteciam coisas que ninguém lembra de ninguém. Era para Uma te vez, parar, não é? Era o universo a ajudar-te a parar. Incrível. toda a gente se ria, não é? Eu também me ria das peripécias, mas parecia-se que só me acontecia a mim. Sei. Sim, sem nexo nenhum, pronto. Simplesmente é Completamente. um azar, azares que eu tenho. Eu sou uma pessoa com alguns Eu sou a pessoa azares. dos azares. Era. Então, a Exatamente. Catarina. Ah, é a Catarina. Ai, Eu meu lembro-me Deus. de uma vez telefonar ao meu patrão e dizer-lhe: Olha, aconteceu uma coisa bizarra. Eu disse: Olha, aconteceu uma coisa bizarra. E ele: Bizarro? Só tu para dizeres que uma coisa é bizarra. O que é que aconteceu? E eu: Olha, que eu estava aqui a fazer umas medições e houve um animal da veterinária que fugiu porque eu abri a porta. Ele estou-se a rir do outro lado, eu super aflita porque o animal tinha fugido, eu com medo pronto, que me fossem colocar as responsabilidades pelo animal ter fugido. Mas Sei. olha, estás a ver, só aconteciam coisas tontas, completamente, parecia que Uhum. não lembrava a ninguém. E nessa viagem, eu ao final do dia, depois de ter conseguido, lá está, comecei a relaxar e comecei a sentir as pernas super presas, parecia que o sangue não fluía, eu comecei Uhum. a achar que podia ser alguma coisa derivada ao facto de ter feito o voo. Fui para o hospital Sei. do Santo Espírito, ou do Espírito Santo, que é em Ponta Delgada. Passei lá à noite, ou seja, mais cansaço acumulado. Uhum. Olha, eu em pânico, e eu a telefonar para o Rui a dizer, olha, não sei o O que é que que se é que passa se passa? comigo, eu não estou bem, não sei o quê. E ele, não, vais ver que não é nada. E realmente não era nada, eles deram-me soro, deram-me provavelmente algum bocadinho calmante que eu nem sei muito bem na altura. Eu depois lá consegui dormir qualquer coisa, no dia a seguir ainda trabalhei e depois voltei de viagem e nós fazíamos às vezes viagens tarde, e devo ter chegado às 10 e tal, Hum. 11 da noite também a casa, e no dia a seguir, bem, foi o primeiro sintoma, mas bem vingado. Eu achei que estava a ter um AVC. Uau. A minha cara toda tremia, eu parecia que sentia paralisia de um dos lados, eu parecia que não conseguia respirar. Eu chamei o INEM. Uau. Eu estava no escritório sozinha nesse dia, por acaso. Um dos meus colegas também estava de serviço. Eu chamei o INEM e quando o INEM veio, fizeram umas medições, eu expliquei-lhes mais ou menos, eu chorava, não é? Expliquei-lhes mais ou menos o que é que se passava. E quando eles me mediram tensão, a parte frequência cardíaca, tudo, eu noto na cara provavelmente da enfermeira, o género do género, isto não é Sei. nada. Sei. Mas eu perguntar-lhe, mas Ok. o que é que se Isto é passa? E só ela, ansiedade. nada, Tipo, não é só. nada. Mas eu pensava, mas porquê? O que é que se passa comigo? Eu não conseguia perceber o porquê. Porque para mim, eu achava que estava tudo bem. Não, era um excesso de cansaço. Eu estava completamente para lá já Jesus. Incrível. Olha, da... repara mais uma vez mais, o que é que deu o alerta? O físico, o Sim, corpo, a olha, matéria a dar-te o alerta. a minha matéria dava-me muitos alertas. A partir daí era a frequência cardíaca elevada. Eu perdia completamente, olha, eu ficava com umas crises de intestinos, ficava completamente, tinha umas descargas, aquilo pareciam descargas de adrenalina. Eu Uau. começava a tremer, a tremer, a tremer, a tremer, a tremer, depois de repente ficava super fria. Tinha que me deitar porque parecia que ia desmaiar. Uau. Ia não sei quantas vezes à casa de banho fazer descargas. O meu corpo parecia Estava, louco completamente. estava todo mesmo completamente em alerta, não é? Em tipo.
Isto tem que parar, estava em modo de sobrevivência total, não é? Mas isto, basicamente, deu-me isto mesmo ali perto de finais de outubro, novembro, e eu, pá, descansei um bocadito, desvalorizei, eles no hospital também me disseram que podia ser excesso de trabalho, não sei o quê, e falei com o meu patrão e disse o que é que se passava. Ele, olha, mas vê lá se estás bem. Eu, não, não, isto com descanso vai lá, descansei uns dias, pá, e Uhum. insisti, continuei a insistir. Pois é isso. Fui uma vez de serviço com uma colega minha para o Alentejo e ela teve que me trazer de carro, porque eu é que ia a conduzir e a dada altura eu deixei de conseguir. Ela, Incrível. desgraçada, vinha cheia de medo a de conduzir, porque ela só olhava de lado para mim, porque eu tremia por todo o lado, eu Pois, parecia que estava a ter um ataque. meu Deus. E a partir daí, sim, parei. Tive que parar. Até aí meteste baixa, provavelmente, não? E meti só de um mês e tentei esconder tudo à família, porque não queria ter pessoas de volta de mim a tratar-me como Meu coitadinha. Deus. Só não escondi ao Rui, claro, que pronto, porque ele foi Claro. a pessoa Tinha que me que. ajudou. Mas eu tinha a minha avó, coitada, eu só pensava, ela ia ficar super preocupada, ia ficar Sei. super ansiosa também para saber se eu estava bem ou não. E eu não queria dar parte fraca Sei, é incrível como é que quase nós temos vergonha. Não de estar sentes mal. isso? Vergonha de estar assim, não é? Queremos Temos esconder. vergonha de precisar de ajuda, temos É vergonha de isso. nós também sermos humanos. Sim, sim, sim. É E aquela às vezes não é coisa só vergonha, ou queremos proteger tanto o outro, não nos protegemos a nós. também, também. E não dar trabalho a ninguém, não é? Lá está, não receber essa ajuda, porque isso vai nos colocar naquele lugar tipo, eu preciso de ajuda, estou vulnerável. Então eu não sou nada, sou fraca, sou fraquinha, eu não, o que é que eu sou? Como é que eu vou chegar, com que cara é que eu chego? Para além de dar trabalho, mais isto, mais aquilo, ainda, olha, não é bom ter pena de mim, bom isto, e nós, tipo, é terrível, como esta coisa também do não engravidar, quando não se consegue e tudo, é exatamente a É, mesma foi mais ou menos situação. parecido. É, porque no fundo é o estar doente, é o estar, alguma coisa estar doente em nós, alguma coisa não estar a funcionar e precisarmos de ajuda e sentir mesmo essa vulnerabilidade ali ao rubro, ainda por cima tu que estavas sempre para lá para todos e de Sim, eu no repente, fundo estava sempre não disponível é? para ajudar toda a gente. Exatamente. E eu assumi muitos anos uma postura de que eu sabia melhor do que toda a gente. Pois, ainda E por as cima, pessoas também achavam isso. Então, a pois, Catarina é que estava lá para tudo. A exatamente, Catarina muitas vezes, pergunta à Catarina o que a Catarina sabe, pergunta à Catarina o que a Catarina faz. E eu pois. adorava, percebes? Porque no fundo, depois o Uhum. nosso ego, a dada altura, também agarra-se a essa necessidade de valorização. E É, eu não é tipo, percebia, eu valho porque faço isto, não é? eu não Então, se eu percebia não que isso no faço isto, fundo não é nada. Aquilo pois, no fundo eu estava-me a fazer mal a mim e estava a fazer mal aos outros porque estava-lhes também a tirar ferramentas, ou seja, estava-lhes a tirar o poder a eles, porque eles exatamente, também têm o poder de resolver as suas vidas e eu basicamente quase dava a entender ao outro que eu é que conseguia resolver a vida dele melhor do que ele exatamente. próprio. Exatamente. Ao ponto que isso chega e repara, o que tu estás a contar é mesmo a descrição do que acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres. E quando nós estamos a pensar depois, imagina se tu estavas a tentar engravidar nesta fase. Não era óbvio que à partida não ias conseguir ou ia dar complicações, não é? E Por eu acaso tentei, nem sequer sabes que houve ali uma estavas. altura, quando Ah, eu já então houve estava aqui. na parte do final mais das crises de ansiedade, que Ok. comecei a ter vontade, porque na minha cabeça, a dada altura, pensei, se calhar um bebê vem e resolve. Uhum. Uau. Estás a ver? Claro, é de género. O que é que o bebê vai trazer? Já vais sair Muito do amor, muito trabalho carinho. e já Eu se ficas calhar, de gravidez de alto risco, não é? Entre aspas. Ficas em casa, se eu nem calhar sei se pensei abranda, nessa vertente. Eu ainda pensei na não. vertente do um colinho, dar o Que colinho, estou fofo, ali disponível para aquela pessoa. cuidar Pronto, de vou cuidar. alguém. Sim, se calhar resolve. Não Uau, ia resolver nada, não é? não. Pois nesse contexto, não é? Um bebê é sempre bem-vindo, em que contexto, não é? Agora, claro que à partida não, vai vir com Como aquele tampão, não é? propósito um bocadinho mais complicado para ele e para os próprios pais, no fundo. Ia estar a fazer o papel de quase de tampão de uma coisa Sim. que eu tinha que resolver porque era minha, Mas não olha é? que isto que estamos a dizer, isto parece muito simples, porque tu estás super consciente disso, mas olha que a maior parte das mulheres hum, supostamente querem engravidar, mas elas estão
a utilizar o bebê como tampão sem saberem. E isto é muito doloroso, e eu sei que quem for ouvir pode ficar até super indignado, porque se não estiverem a ver, isto vai ser muito trigger, não é? Eu também estou consciente agora, Mas tu Sónia, porque sabes também isso sabes agora, o não é? trabalho. Exatamente. É assim, eu comecei com terapia em 2014. Ele próprio também me ajudou imenso, o meu terapeuta. Depois eu fui procurando outras situações e outros grupos, até que depois também te encontrei a ti, não é? Mas já na fase de estar a tentar engravidar. Mas Sim. eu tive sempre, por acaso, vontade de procurar, de saber mais sobre mim e do porquê. E o porquê de acontecerem algumas coisas e de alguns padrões. E o que eu quero transmitir a quem nos esteja a ouvir é que não desistam de procurar e de tentar perceber, porque há alertas que são dados, de facto, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso dia a dia. E às vezes, se pararmos só um bocadinho, é difícil, mas às vezes, se pararmos só um bocadinho, notamos que há qualquer coisa ali que não estava a ter certo. E não desistir de procurar ajuda. Exatamente. Repara, aquilo que eu estou a ver em ti é, tu tinhas um projeto de vida, começa a faculdade e tu começas a perceber que isso está tudo a ir fora daquilo que tu imaginavas. Vêm estas crises, vem tudo, mas no fundo tudo isto era a preparar-te para esse projeto, só que não exatamente na data e na ordem que tu querias, se calhar. A ordem até parece estar mais ou menos, não é? A ordem até está. Sim, A sim, ordem sim. é a faculdade, depois encontrar a relação, depois viver junto e Sim, sim. depois engravidar. Na verdade, a ordem está lá. Sim, a ordem está lá, sim. Mas os timings não. E o que é que significa isto? Mas tu tinhas lá atrás a visão, isso também é importante, ter a visão. A visão era fazer isto tudo e naqueles timings, naquelas alturas. Mas a verdade é que está tudo a acontecer. Mas por trás disso há um trabalho interior que tu começas em 2014 de forma mais consciente, não é? Com terapia, para ti e nunca mais paraste até hoje. E é Sim. isto que faz toda a diferença. E és perfeita? Não. Não és perfeita, Não há continuas, perfeição. exatamente, continuas Nem a aqui naqueles natureza. dramas, não é? Mas o que é que te Nós somos distingue todos então? imperfeitamente imperfeitos. Mas então as Perfeitos. pessoas pensam, então não vale a pena fazer terapia se é para ter na mesma desafios e não sei o quê, não sei o que mais, não vale a pena. Nós vamos ter sempre desafios. É inevitável. A terapia o que faz é com que nós, lá está o que tu estavas a dizer, aos poucos vamos ganhando consciência. E neste momento, e eu às vezes agora quando estou em terapia com o meu terapeuta ou quando estou com vocês, nós às vezes estamos a falar e estamos a falar de um problema qualquer que está a surgir e de repente já estamos nós próprios a dar a solução porque já dissecamos o problema de outra maneira, já conseguimos ser observadoras externas desse problema e não estar completamente no lodo ali do problema e não conseguir sair dele. E é isso que a terapia me tem feito. E até mesmo quando foi do Qigong que tu falaste, eu na altura das crises de ansiedade, eu fiquei muito aborrecida comigo própria porque como é que eu não tenho estas ferramentas todas e não as consigo usar? Isso, Porquê? Porque eu estava só a fazer checklist, eu não estava a isso, integrá-las, eu não estava a deixar que elas entrassem mesmo na minha vida. Quando elas exatamente. começaram aos poucos a entrar mais, e eu, a nível de terapia também era super. O meu terapeuta, coitado, também teve uma paciência desgraçada para mim, porque eu não sabia o que era sentir emoções. Isso. Tu Ele tiveste que ir à base perguntava-me, das bases, não é? ele Ir à perguntava-me, o que base é que das você está a bases. sentir? E eu, eu acho que não sei o quê, quando eu começava a falar, ele, não, isso é o que você está a pensar. O que é que você está a sentir? Raiva, tristeza. E eu ficava a olhar para ele. Não, mas eu acabei de lhe dizer o que estou a sentir. Ele, não, não, você disse-me o que é que está a pensar. E eu, epá, Não se desgraçado. dissociava, no, não é o que é a mente do que é a emoção. É tão interessante. Eu Isso não para mim também foi uma conseguia. descoberta incrível. Pensar, espera lá, eu tenho pensamentos, mas isto não sou eu. E ele dizia, não, o Aquilo que é que que eu sente? O que é que penso sente? E eu, gera-me sinto. aquela emoção. Ok. Dar nome às emoções. Está bem. É dissecar, não é? Dissecar. Mesmo. A dada altura, nós aprendemos a dissecar o problema e a dissecar a emoção e a dissecar dissecar-me-nos aos pouquinhos, mas com gentileza, não é? Não é com facas Ó Catarina, afiadas. quase a fazer tipo uma equação, não é? Quase que eu estou a ver isso na Sim. física. Como é que poderias descrever isso na física? Imagina, como é que seria? Olhando pelo olhar da Pá, sei física, lá. o que é que se Isto é faz? quase. Materializa-se o pensamento,
o que é pensar, o que é emoção Eu e nem sei, eu também. neste momento, eu só penso, há forças na física que são um bocadinho inexplicáveis. Uhum, Por exemplo, epá, isto no fundo é quase o Big Bang, não é? uhum, Nós estamos, é nós fazermos o percurso de regresso a casa, a uhum, irmos até a origem. Ok, uhum, já estamos na evolução do homem, mas vamos lá um bocadinho para trás até chegarmos ao Big Bang. E é quase fazermos isso connosco próprios. Ok, eu já estou aqui, mas vamos lá olhar para trás e vamos lá olhar para as emoções e vamos lá olhar para o meu percurso e perceber porque é que eu cheguei aqui, porque é que isto me uhum, faz estes triggers, uhum. porque é que este problema é um problema para mim gigantesco e se calhar para outra pessoa é uma ninharia. Uhum. Hum, e É foi isso, muito isso. é isso. Foi Ou eu seja, voltar à origem. depois acontece a pandemia, então já tinhas falado, a morte da tua avó e sentiste que a tua saúde oscilou. O que é que Sim. voltou a acontecer alguma coisa? Olha, dali das crises de ansiedade, que a saúde não ficou assim a melhor. Depois, quando veio a É. pandemia, eu ainda não estava muito bem, tinha muitas infecções urinárias, tinha muitas infecções Hum, respiratórias, que ok. isso também dava pano para mangas, mas pronto. Sim, nós temos que nos resumir porque nós Sim, já estamos exato. aqui quase há uma hora. Então, opá, depois com a morte da minha avó foi aquele baque, Hum, hum, de ok, eu agora estou cá. É assim, eu ainda tenho os meus pais e eu amo os meus pais, mas eu por um momento senti-me como se de repente eu tivesse ficado sozinha. uhum, E então a saúde continuou a oscilar porque eu sentia-me praticamente sem chão, sem hum, pilar, sem. E depois eu cuidava dela, ela cuidava de mim também, é. apesar de dela estar mais frágil, ela ainda cuidava de mim e eu de repente deixei de ter aquela pessoa de quem eu cuidava. Aham. E isso fica um vazio muito grande, não só pela Fica. tristeza enorme, da tristeza de perder a pessoa, mas depois não é só isso. Aquilo que eu estou a sentir do teu lado, tendo em conta esta história, é aquela sensação tipo, e agora vou cuidar de quem? E Sim, quem agora, também vai agora tens cuidar de tempo mim para desta cuidar de forma? ti, E não é? Eu de agora? repente eu Pois, e não o que é sei que eu se vou faço com cuidar de esse mim. tempo? Exato, fico vazia. Sabes, isto está-me a fazer lembrar quando os filhos saem de casa. Tipo, e agora? Olha, na Também, também. sexta-feira o meu filho saiu para ir para o pai e eu vejo-o a sair, que eu estava aqui a fazer uma sessão e ele sai e quando ele sai dá-me aqui uma coisa, é aquela sensação mesmo, vai tudo embora. E depois Sim. a seguir saiu ela também daqui e eu senti-me completamente perdida. Exatamente, faz-me lembrar aquilo que tu estás a descrever, que é aquela sensação de vazio. Uhum. Não é? De estar, a pessoa está vazia, falta qualquer coisa, eu não sei o que é que eu faço com isto. Sim. Foi muito isso. Depois também foi penoso porque era a situação de esvaziarmos a casa, de tratarmos das coisas todas, a dada altura de estares a mexer em coisas que parece que quase estás a profanar, não é? Porque eram coisas dos meus Uhum. avós, mas eu por momentos sentia-me quase É. uma estranha a mexer nas coisas deles. Não era, mas também foi um período difícil. Hum, e as ferramentas nessa altura ficaram muito todas de parte. Porque eu não. Hum, Eu até costumava dizer ao Rui: olha, agora que temos mais tempo, não faço nada. sei. Porque eu, a dada altura, fiquei sem rumo, fiquei ali um bocado sem chão, Uhum. sem saber muito bem para onde me virar, se valia a pena continuar a fazer aquilo, Uau. ou Qigong, ou Yoga, ou o que quer que fosse, ou nadar. Eu acabei por deixar de fazer tudo. Só Uau. trabalhava e pronto, ia para casa e tinha mais tempo para estar a usufruir do tempo, é verdade. O que também, apesar da dor, também era uma boa sensação, porque sentia que conseguia descansar mais e usufruir um Mas pouco isso mais do também, ó tempo, Catarina, isso mas. também não toca aí na culpa, ou seja, mas como assim? Eu estou-me a sentir até bem por um lado, à medida que o tempo ia passando, eu estou-me a Culpa. sentir um bocadinho bem, mas eu não podia estar, eu tenho que estar mal, eu não posso ficar bem. Então, é de género, a vida estava-te a dar o tempo, estava-te a dar as condições para tu olhares para ti, mas é aquela sensação tipo, mas eu não posso olhar para mim. Sim, muita Não, eu estou culpa a também. defraudar aquilo tudo que eu vivi, aquilo tudo que eu sinto por ela. Ai, não Era sei, muita estou a culpa, sentir sim, isso. muita culpa mesmo, até porque hum,
mesmo na morte dela e tudo, eu lembro-me de pensar que se fosse para ela me ficar mal e, e com dores e a sofrer, que eu preferia que ela fosse. Sei. E ela acabou por partir e a culpa gigante Ai, que fica por tu pensares que eu pensei que ela era melhor ela ir e ela foi. Ai meu Deus, será que fui eu sou que causei culpada. isto? Sim, Sei. é aquela culpa, opá, é uma culpa gigantesca. Tu sentes-te culpada de tudo e por nada e começas a fazer listas do que é que poderias ter feito diferente, se não podias ter, se calhar, ido lá mais vezes, ou às vezes que Sei. foste, se calhar ter dito outras coisas. Olha, Sei. é quase a chicotear. Nós Sei. passamos-nos quase a chicotear diariamente, a Ok. pensar nessas coisas todas. Mas lá Olha, está, vai passando. e como é que entra aqui esta vontade então de eu quero viver tudo por inteiro, eu quero gerar uma vida, eu quero Olha, boa interessa saber o que é pergunta. isso? Onde é que isto, não é? Agora estou a tentar visualizar onde é que isso Não, olha, encaixa. é uma boa pergunta, porque eu Hum, não sei como é que surgiu assim. Eu hum, sei que houve um dia que eu de repente pensei, eu sou mulher, pá, eu hum, tenho a menstruação, sou mulher, nasci mulher, uhum, opá, eu gostava muito de passar por todas as fases. uhum, Eu já fui filha. Não, sou filha, sou neta, irmã, pá, amiga, esposa. Eu também quero saber o que é ser mãe. hum. Uau, E foi assim uma coisa que me surgiu de repente. Não te sei explicar de onde é que veio. Sei que me surgiu e fiquei mesmo com vontade. Então, quer dizer, eu venho para esta vida, hum, neste corpo feminino, e não vou sei, experienciar o que é gerar vida? Tendo em conta que de todas as vezes que eu ia ao ginecologista estava sempre tudo bem, não é? Porque se me tivessem dito, olha, você tem aqui um problema, não pode ser mãe, é uma coisa. Mas depois dizem que está tudo bem e uma pessoa começa a pensar. E foi isso que me surgiu de repente. E eu falei com o Rui. E de vez em quando eu falava com o Rui, mas falava sempre naquela assim, meia vitimização, sabes? Ai, temos que pensar nisso, porque estás a ver? Eu estou naquela fase, um dia se calhar já não posso. sei, E sei. olha, e no final de 2022, o Rui olha para mim um dia assim muito sério e diz: então vamos tentar, mas convicto. E eu de Hum, repente pensei: ok, ele já deu sim. Eu neste momento é que ainda estou a oscilar. sei, Porque eu, naquele momento, quando ele olha para mim com aquele ar sério e convicto, eu percebi que ele já tinha dado o ok ao universo. sei. Agora, eu é que faltava dar o ok. Tipo, tu é que tinhas-lhe dito, foste atrás e depois, afinal, E era depois, ai, tipo, espera, ajuda-me a mas ter esta sim. Ele, certeza. sim, 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 vamos tentar. E eu, Tu, mas não, sim não, não, mesmo? não, E não. ele, sim, sim, sim. E eu, ok, espera, ele disse sim. Pera, ai, ai, Ei, ai. agora sou eu, agora tipo sou eu, agora sou mesmo sou eu. Não posso dar a desculpa que é ele que se calhar ainda não quer, ainda não está preparado. Então, olha, depois de Uau. facto fomos começando a fazer, a perceber, olha, vamos marcar as análises, vamos ao médico, lá está, e depois é sempre tudo no feminino, Por não é? essa altura de Primeiro. que idade tinhas? 2022? Ora, 2022 estava com 42. Ok. Portanto, é para nós já observarmos e vermos aquela mulher que se calhar aos 28 já se imaginava ser mãe e não sei o quê, Yeah. tã, mais 20 anos para a frente quase, não é 20, mas Sim, não é? olha, E nessa tipo, altura. e aqui vemos a história. Porquê que arrastou? Porque há pessoas de fora que dizem, mas porquê que vocês deixaram para tão tarde? Deviam ter sido mais cedo. Mas Sim, esta eu foi agora a também penso história. isso, mas aconteceu, Mas pá, esta é a foi a história. história. Exatamente. Esta foi a Eu história. não, Esta eu era a não, vossa eu história. não tinha, para mim não cabia, não cabia, não estava aberta sequer. Isso. E mesmo quando o Rui se abriu, eu ainda tive ali uns mesinhos, se calhar para me abrir eu. Ok. Porque depois eu falei com a ginecologista, ela marcou as análises, eu fui começando a abrir-me aos poucos, ou seja, fui fazendo um Hum, movimento, mas um movimento sempre assim na periferia. sei. Ah, ok, Um deixa cá. desconfiava a levantar o véu aos bocadinhos. Exato. Não é? Depois fiz as análises, lembro-me que no início de 2023 eu tinha os resultados, baixa Uhum, reserva ovárica. Desato a chorar, fui para a casa de banho do uhum. trabalho chorar, a pensar, pronto, ok.
e isto provavelmente vai ser muito difícil, se é que vai acontecer Ok. alguma vez, e a pensar, olha, o que é que eu vou fazer? Olha, logo se vê, e E entretanto, aqui, olha, aqui não não sei. sentias, Catarina, aqui não sentias que com essa notícia era aquela sensação, tipo, então só deixei para agora, andei para aqui toda a vida para me decidir e Foi, agora às tantas posso não conseguir. Agora, tipo, afinal, agora é que percebo que quero. Não foi. sentiste isso? Eu Agora é que quando eu fui chorar percebo para a que casa de quero. banho, o que eu pensava era, mas porquê que eu deixei isto para tão tarde? Isso, isso. Porquê que eu agora vou ter que estar a passar por uma situação de tristeza profunda e Ok. pensar que não vou conseguir porque deixei isto para tão tarde? Uau. A sério, isto está a mexer muito comigo. Eu estou, sabes o que é estar a sentir mesmo cada Eu detalhe chorava, que estás a eu contar? chorava, opá, foi, mas ao mesmo tempo que eu estava a chorar, havia uma vozinha que me dizia, não faz mal, vamos Uau. em frente. Sempre ali a intuição, não é? Que era Sim, aquilo que tu dizias nesta aqui, vez foi ok, muito. choraste, mas partiram para a luta, não é? Como quem diz, com tudo. E E o que é desta foi esse com muita vez a tudo? intuição. Ali, olha, eu posso quase dizer que eu abri-me por completo ali entre fevereiro e março de 2023. Ok, Em que eu de repente comecei a pensar, ok, então naturopatia. Marquei com uma naturopata que é a nossa amiga para perceber ok. o que é que havia a fazer, por exemplo, a nível de suplementação, alimentação, etc. Ela Hum, viu as análises da ginecologista e disse, isto ainda tem espaço para melhorar. ok. Nós, com suplementação indicada, se calhar a tua reserva ovárica até aumenta. E eu do género, Como é que é ok. possível, não é? Porque aquilo é uma Exato. análise que não é assim muito fiável, porque não é possível a Não, reserva não, ovárica não. aumentar, não Mas é? ao Se é que mesmo, sim, a mas análise é que não é melhorar a fiável. qualidade e tal, vais Exatamente. ver que pode Sim, sim, estimular aí também. Eu, ok, pronto, ela é que sabe. sim, sim, sim. Alimentação, suplementação, e depois comecei a dizer, olha, tens que ir fazer também análises tu para percebermos como é que está a tua parte, Ok. para perceber se está tudo bem com o teu lado. Os homens nisso ficam sempre um bocadinho mais Mais reticentes reticentes. para irem, mas depois ele acabou por ir. E os espermatozoides deles também não estavam fantásticos. Pois, Também que é dava, normal, na verdade. sim, opa, é a idade, faz parte. Exatamente. Dava baixa mobilidade, pouca contagem e Hum, nós. Mas tipo, como dizia uma amiga nossa, epá, basta um que saiba nadar bem. sei. E depois foi naturopatia, foi começar a estudar melhor o meu ciclo. O meu ciclo Uhum. estava caótico, eu não tinha uma menstruação muito. Ora tinha 21 dias, ora tinha 26, ora tinha 30, ora tinha 21 outra vez, ora tinha 19. E eu, na Ok. realidade, apesar de nós estudarmos, eu acho que só me lembro de estudar o nosso ciclo na escola. Eu nunca. Mas muito Eu, a ao de dada leve. altura, sim, eu a dada altura olhei para mim, aos 42 anos, e pensei: como é que eu passo 42 anos de uma vida a ser mulher e só agora é que eu percebo o Ai, que é ser mulher? meu Deus, é mesmo isso, a Catarina, estás a resumir tudo, porque quem nos for ouvir, pode ouvir aqui uma mulher que já tem também 40, pensar, mas ela está a falar de quê? Mas eu menstruo e pronto, e tá. E outras já estarão O aqui a nosso ouvir a dizer, ciclo, igual, tudo. igual, tipo, só me descobri super, Olha, super tarde. primeiro, uma coisa completamente fora que não tem nada a ver com isto. Até mesmo o tamanho do sutiã, só há pouco tempo, pouco tempo quer dizer, se calhar só há 20, 15 anos é que eu percebi exatamente o que é que o tamanho do sutiã queria dizer. Hum, Nós não sabemos às vezes o que é que quer dizer o 38 e o que é que quer dizer o D, o E, quer dizer, agora já há mais informação, mas antigamente não havia. A gente achava que era às costas porque era assim, porque sim. não tinha nada a ver. E o nosso ciclo é mais ou menos a mesma coisa. Nós às vezes achamos. Lá está, amigas, quando eu dizia, não, opá, eu estou a ovular muito cedo. Eu estive a ver, eu estive a estudar isto. Hum. Eu depois, lá está, depois fui falando com profissionais que sabiam exatamente da coisa. Também falei com uma enfermeira, com a Inês Almeida, que também é da parte do ciclo, e ela também me explicou o que é que poderia estar a acontecer, e eu percebi que estava a ovular muito cedo. Já viste? E Então toda agora a vamos gente fazer dizia, aqui. não, para aí no 10º dia. E eu, não, eu não estou a ovular no 10º, nem no 11º, eu estou a ovular para aí no 6º. E toda a gente dizia, as minhas amigas, não, opá, não, estás maluca. E eu, não, não, eu Sabes o sei, que é vou mesmo dizer. interessante, Catarina? É que o teu ciclo refletia a tua vida, a tua história.
não é? Porque tu Era sabes rápido. isso, tu sabes isso, refletia a tua história, que era, não Uhum. é? E é E era tudo isso, muito rápido, era tudo muito exatamente. para a frente. Isso, Ou ovulação seja, rápido, bora, bora, são bora, bora, rápida. bora, não, bora, bora. Não podemos esperar, temos que ovular já, andar para a frente. Ovular é, não é? É colocar em ação, é trazer para o mundo, bora, bora, bora. Estás a ver? Se eu não tivesse estudado, eu alguma vez ia perceber que 6 dias depois de eu estar a menstruar, ou seja, contando com o dia 1 da menstruação, no Sim, sexto dia eu já estava a ovular. sim, imagina, acaba a menstruação, passado 2 dias já está. Já está a ovular, tipo, É ninguém muito estranho, não é? A maior parte para. das pessoas não. Está Sim, as bem, 6, às vezes aplicações. 7, 7, 8. 6, 7, 8. Sim. Andava sempre ali um bocadinho, mas depois eu percebi-me que realmente era um facto. Lá As, está. apli- as aplicações, o que é que dizem? Eu tenho muitas mulheres, são até mim diz, eu ovulo ao dia, sei lá, 14. Mas como é que sabes que ovulas? E muitas vezes é só porque diz lá na aplicação Aplicação. que a ovulação é no meio do ciclo. Mas e Pois. os outros indicadores, não é? Então é, E às era vezes, isso, eu não tinha noção dos exatamente. indicadores. Depois, os indicadores, no meu caso, houve ali uma altura que também andavam um bocado bof. Então, eu tive que ir percebendo todos os vários indicadores, desde temperatura que aumenta. Eu não sabia que a nossa temperatura aumentava. E é tão bonito, não é? É lindo. Eu, a É dada tão altura, lindo. passei a achar que era uma seca período para achar que era lindo e maravilhoso e Isso. uma dádiva da vida. Ó, Catarina, então vamos fazer aqui outro ponto que é muito importante para quem nos está a ouvir depois perceber isto, que é, se calhar tu até nem demoraste assim tanto depois de engravidar, com esta história, depois dos 40 anos, a reserva ovárica aparentemente já baixa e a qualidade do ciclo, e a qualidade dos espermatozoides, tudo, e no fundo quanto tempo foi desde essa preparação consciente até à Sim, olha, gravidez? tendo em conta que eu acho que a minha preparação consciente foi mais ali entre fevereiro e início de março, Uhum. eu, em agosto, 5 de agosto, eu descobri que estava grávida. Por Uau. isso, não. E na altura nós já tínhamos marcado para falar com 6 meses, uma basicamente. médica, sim. E nós na altura já tínhamos marcado para falar com uma médica sobre a possível ajuda à Hum, fertilização e tudo, porque toda a gente nos dizia, com a vossa idade é melhor falarem com uma clínica especializada em fertilidade, porque muito provavelmente vocês vão ter dificuldade em... Mas eu sempre intuía que não, isto não vai ser por aí. Eu tenho quase a certeza que hum, isto não vai ser por boa. aí. E toda a gente a dizer-me, olha, se não conseguirem engravidar também, vocês têm uma vida bonita também. Não, não. E eu sei, eu sei. Eu sempre a dizer, eu sei, mas lá no fundinho eu pensar, pá, mas eu acho que vai acontecer, eu acho que vai Sei. acontecer. Mas eu acho que só aconteceu mais quando eu me entreguei mesmo. Quando E te eu, abriste 100%, não é? Quando tu disseste sim, mas eu não é? só me No abri tal cem por fevereiro, cento ali março. entre junho e julho. Não. Ah, ok. Isso em Mesmo fevereiro, assim. março foi quando eu comecei com o meu yang a fazer tudo Ok. aquilo que era alimentação, ver do ciclo, Ah. medições, perceber o que é que se passava, contactar-te a ti também e Isso, começar a fala-me fazer as sobre isso também. meditações. Como é que foi isso? Porque isso também é muito interessante e perceber quando é que foi o contacto comigo, o que é que também te Eu acho trouxe. que contactei contigo ali para aí, pá, talvez em maio, abril, Ah, maio, ok, mais ou ali no menos. meio, não é? Entre o tal fevereiro e o Porque tal eu agosto. pensava, estava a fazer tudo. Então, se calhar a parte da meditação, depois tu também falavas Sim, eu tinha da lançado aí o curso de meditação e eu Conectar para pensei, engravidar. olha, meditação, conectar para gravidar, eu gosto de meditação. Olha, porque não? Também pode ser que aqui a Hum, expansão mental, haja uhum. aqui alguma coisa na parte da meditação que me ajude. E eu nessa altura já dizia muitas vezes ao meu terapeuta, olha, se eu não engravidar, a viagem já está a ser fantástica, porque eu já estou a aprender tanta coisa sobre mim, Ah, tanta coisa uau, sobre mim, que não sabia, só por estar a tentar engravidar, que já é um plus. espetacular. E ele ria-se, dizia, então, mas ainda bem, ainda bem, ainda bem que está a gostar. E as tuas meditações também vieram trazer muito mais, e as tuas aulas e os insights que tu nos dávamos, eu pensei, eu lembro-me de uma vez estar a ouvir, porque eu às vezes não ia sempre, Ao ou direto, às vezes não aos é? diretos não ia sempre, ou então depois fazia as meditações, ia a ouvir, a passear num jardim e ouvia. Sim. Lembro-me de uma vez sentar-me lá num jardim que eu estava a passear e tinha acabado de ouvir um dos diretos.
e de me sentar a chorar. E eu acho que nessa altura mandei-te uma mensagem, eu mandei uma mensagem para o grupo a dizer Hum. que sentia-me tão bem que mesmo que não engravidasse pela viagem já valia a Oh, pena. eu lembro-me, sabes, estou-me a lembrar disso mesmo. E quando tu escreves isso, eu lembro de pensar, pronto, está grávida, mais dia menos dia, está grávida, porque é essa Eu nessa rendição. altura, sim. E houve um dia que eu estava no trabalho, ali entre junho e julho, e eu depois sempre a pensar também. Depois houve uma altura que comecei a questionar se o Rui e eu era suposto sermos um casal ideal. Será que Hum, é suposto nós engravidarmos? Será que somos certos um para o outro? Então era é. só questões e questões e questões. Eu lembro-me um dia estava a trabalhar olha, e na altura até imaginei uma menina. Imaginei-me a falar com uma filha. E de repente deu-me assim um baque no coração. Eu pensei, oh meu Deus, eu quero mesmo ser mãe. Eu não me É. importo da adolescência, eu não me importo das partes chatas que vamos ter que passar. Depois também tivemos uma amiga que a filha dela engravidou e depois o bebê também morreu já depois de Uhum, ter nascido e isso também bateu-me muito. Porque eu uhum, pensei, oh meu Deus, eu posso passar por isto também. E eu lembro-me uhum. de chorar e dizer ao Rui, não faz mal, não, mesmo que isso aconteça, eu quero Uau! ser mãe, quero tê-la Ai, nos meu meus Deus! braços. Opa, sério. Ai, meu Deus, ó Catarina, é que isso é muito poderoso, sabes o que tu estás a dizer? Porque tu sabes que Olha, é muitas muito das poderoso, vezes. mas eu não sei se Ai, eu depois, se sei. acontecesse, se. Ah, Pronto. claro, Enfim. claro, claro que sim, mas repara, tu mesmo com esse medo todo, tu estavas a dizer, eu abro-me mesmo assim, eu abro-me mesmo assim, tipo, eu depois não sei bem o que é que vai acontecer, mas eu abro-me. Isso Sim, acredita eu que acho que foi muitas isso. mulheres, depois da primeira perda gestacional, ou às vezes da segunda, depende, elas no fundo já parece que já nem querem ser mães, Sim. muitas vezes, porque É muito é doloroso. normal, não é? Quanto mais já nascer o bebê e tudo, quanto mais, não é, nós estamos com o tal contacto físico, mais doloroso eu acho que é, quase que se vai multiplicando, não é? E tu abriste, tu, no fundo, repara, tu estavas a tomar consciência de tudo o que poderia ser a Acontecer. maternidade, não é? Sim, Tudo tudo o o que que poderia poderia acontecer. acontecer, quer fosse bom, mau. Eu lembro-me porque elas também tiveram um bebê no final de abril e o Miguel depois também é de abril. E eu lembro-me dela me estar a contar aquilo e de eu estar levada em lágrimas a pensar: oh, meu Deus, que dor que elas devem estar a passar. E eu olhar para o Rui e dizer assim: já viste, a gente pode passar por uma coisa igual. Ai, E lembro-me de dizer a ele: olha, mas não importa, uau, porque se uau. tiver que ser, olha, neste momento eu só quero é continuar. Porque às vezes parece que nós vendo estas coisas todas temos vontade de desistir. Sim, sem dúvida. E eu sentia mesmo que era para continuar. E continuámos. E dia 5 de agosto tive a confirmação. Sim, mas tens que contar também aquela parte em que estávamos lá, já não era só curso de meditação conectar Ah, para, mas sim, já era, ainda estávamos. era, fazia parte e uma delas engravidou, não é? Ai, a Durante o Isabel. programa, a Sim. Isabel, a nossa Isabel. E eu lembro mesmo da tua reação e sensação Eu e o que fiquei tão isso. feliz por ela, tanto que a bebê dela tem um mês e qualquer coisa mais do que o Miguel. E eu fiquei tão feliz, eu senti-me tão bem por ela ter dado aquela notícia. Eu fiquei feliz por ela estar grávida, se calhar mais do que quando se descobriu que estava grávida, porque eu quando Que descobri que giro. estava grávida fiquei em pânico. Sei. Pois. Mas eu senti tanta luz e tanta expansão naquele momento, quando ela disse que estava grávida. Eu fiquei mesmo muito contente. E eu acho que o facto de nós ficarmos contentes pela gravidez de outra mulher, mesmo quando estamos a tentar e parece que não está a dar, também é um plus. Quer É, dizer que nós estamos no caminho. é verdade. É verdade. É tipo, internamente já estavas num lugar tanto de humildade, estavas de Muita abertura e luz. humildade, que quando tu vês ela a engravidar, dentro de ti é como se dissesse, é possível. Também é possível para mim. É mesmo possível. E bora. E sendo ela que era a quarta gravidez. Sim, sim. A quarta gravidez e também com mais de 40 e tu de certeza pensaste, não, se ela já está na quarta, eu, bora, não é? Sim, eu era a Internamente primeira, nunca tinha estado era a grávida. Eu primeira. às vezes até pensava, será que o meu corpo sabe o que é que isso é? Sei. Opa, mas foi ótimo. Eu basicamente engravidei em julho, que por acaso é o mês dos meus anos, e deve ter sido pouco Hum, depois de eu fazer anos, porque. E lembro-me que nessa altura também tive ali
uma semana que eu chorei, 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 parecia que estava a limpar coisas, sabes? Sei. E, e depois houve um dia que parecia, estava com aquela sensação de não estar a ver o período. E eu disse, oh Rui, olha, eu acho que ainda não vai ser desta outra vez. Porque eu estou com Hum, aquelas sensações de período, assim, aquelas moinhas. E ele, olha, oh, amor, deixa estar, não faz mal. Nós vamos continuar a gente, tentar e temos a consulta agora em setembro. Depois também vemos o que é que eles têm para nos dizer. Eu, está bem. Só que era uma sensação que não era... Era de é período e ao mesmo tempo diferente. não era. Hum, E eu nesse dia, no dia 5 de agosto, era um sábado, eu estive a trabalhar. E até falei com o meu colega, que também já tem dois miúdos, e perguntei-lhe se a esposa dele alguma vez, quando esteve grávida, conseguia perceber antes sequer de fazer os testes se... Ele, sim! Ela às vezes tinha noção mais ou menos de que as coisas não estavam, não era bem... E eu pensei, é que depois a pessoa já quer saber antes, já quer ter a certeza, já quer controlar um pouco, não é? olha, eu cheguei a casa, eu tinha testes aqui em casa, né? Cheguei a casa e disse ao Rui, olha, eu tenho que ir na casa de banho no instante, porque... E ele, sim, sim, vai, vai, depois a gente conversa, como é que correu o dia, e não sei o quê. E vai-te fazer assim o testezinho, e sai lá assim, as listinhas, muito suaves, mas lá. E eu, pá, Que eu chego ao, sensação, não eu é? chego ao pé dele assim, com o teste, e ele olha para mim a pensar que era um teste de ovulação e diz, Ah, amor, mas é para fazermos agora. é para termos agora intimidade. E eu, não, amor, este é o outro teste. E ele, o Uau, outro teste? E eu, sim, o teste de gravidez. Eu acho que está a dar positivo. E ele, olha, ficámos assim os dois, quase estás a ver em suspenso, sei. mas estava Tipo, mesmo a muito no sério? Tipo, é mesmo início. verdade? Estava mesmo muito no início ainda. Uau, pois é. Mas sim, mas correu tudo bem. No Olha, fim, tão bom mesmo. apesar de tempo todo, Aham, vale a pena. isso. Olha, olha este ser mãe de A a Z. O que é que para te tornares mãe, não é? Tu tiveste mesmo de ir de A a Z. Acho que sim. Tu tiveste mesmo que ir de A a Z. Tiveste que ir, lá está, desembrulhando Olha, todas Sónia, eu até aquelas diria que se coisas. calhar eu fui de A a X ou Y, porque eu acho que Sei. só vamos a Z depois do Ah, bebê nascer. claro, isso já é outra coisa, não é? Claro, ser mãe de A a Z Sim, depois sim. continua quando, ou seja, é ser mãe de, é engravidar de A a Z, não é? E depois Uhum. ser mãe de A a Z. Exato. Portanto, claro que sim, no fundo tu continuas neste ser mãe de Ásia, porque agora Sim. tu sabes que tiveste de abrir aos vários desafios da maternidade, não é? Agora depois começas a ter aquelas sensações de lá está, agora parece que quero que a minha vida seja diferente, quero ter outro tempo, outras disponibilidades, começam a surgir aí outras Uhum. coisas, não é? E outras ideias, outras vontades. Exatamente. E continuas numa descoberta de ti Uhum. próprio, ou pelo menos eu sinto que eu não posso parar de fazer trabalho em mim, porque eu ao estar a fazer trabalho em mim, vai beneficiar a relação que eu tenho em casal e a relação que eu tenho com o meu filho. Exatamente. Porque vou-me estando a descobrir, vou percebendo coisas sobre mim que depois ajudam com a maternidade e com triggers que eu às vezes tenho a perceber o porquê e ajuda depois, se calhar, a determinadas coisas que eu sinto quando estou com o bebê ou que a pessoa já começa a ficar mais agitada e perceber o porquê, de Uhum. onde é que vem. E sim, Por isso é que tu tinhas que estar na minha comunidade Intime Secret, né? Que é claro, mesmo este do amor ao baby, é tudo, não é? Então é um grupo fantástico, nós somos é isso. fantásticas. Porque é nós estarmos ali e termos as pessoas que estão a engravidar, as que já estão grávidas, as que têm já o bebê no colo, as que já estão no foco na relação de casal só. Portanto, é como tu estavas a dizer, é uma descoberta contínua e isso vai Sim, beneficiar é um não só o suporte muito próprio, grande. não é? É um suporte muito grande que damos umas às outras e como estamos todas em níveis diferentes, níveis quer dizer, níveis, estados, Fases, fases diferentes da vida, temos todas imenso para ensinar e para exatamente. aprender umas com as outras. É, Super completo, não é? yeah, E lá está, e tu és aquele exemplo daquela pessoa que estavas num grupo onde depois já havia grávidas e tu, ok, uau, e isso potenciou-te até o engravidar, foi mais uma peça, não é? Mais uma peça.
e depois tu estavas grávida e estavas a ver a outra um mês à frente de ti na gravidez. Portanto, né, é essas coisinhas que vão E eu acho que acontecendo. sim, eu quando entrei depois, eu acho que já estava grávida. Havia duas das meninas já estavam praticamente no final de gravidez Sim, também, e também, pois é. foi bonito, foi bonito. E depois vês os bebés a nascer e vê-las ali também a contar e a ver Os os desafios, desafios, claro. não é? E É depois eu mesmo. também com os meus desafios e os outros a verem os meus desafios Sim, foi importante e continua a ser importante. E não, olha, não sei como explicar as sensações que a gente vive ali todas juntas, de facto. É um suporte muito grande. E é mesmo mulheres a apoiar mulheres, isso. não é aquilo que se diz que é mulheres a apoiar mulheres e depois não é. Não, nós somos mesmo, nós apoiamos-nos mesmo, ficamos felizes umas pelas outras, tristes umas pelas outras, vivemos as emoções umas das outras, porque é um apoio mesmo. E acho que talvez por isso é o que eu costumo dizer, que tudo contribuiu para a minha gravidez. É isso, Desde a é o alimentação, todo. É isso, é esse. mesmo a minha parte mais yang, que era ter tudo controladinho, até depois tudo a outra parte que era mesmo yin, que era o deixar ir, entregar-me às emoções, entregar-me aos processos, ouvir-vos a falar das vossas emoções também, que é mesmo trabalhar o yin. Uhum. Foi a junção das duas coisas que me abriu e que potenciou tudo o resto. Porque sim, Sim, olha, depois a minha reserva ovárica até ficou ligeiramente melhor, mesmo sim, sim. que a análise lá está tem aquela incerteza muito grande. Sim. Mas foi engraçado que a segunda análise que fiz, ela estava ligeiramente melhorada. Lá está. E ainda assim também, lá está, tu só precisavas de um óvulo ali com Sim, sim. todas as Nós no fundo só capacidades. precisamos de um óvulo e de um É, espermatozoide. Pronto. sim. E precisamos sobretudo de nos abrirmos, não é? Tu abriste, efetivamente, e aqui deu para ver exatamente todas as fases da tua abertura, e a tua abertura começou já lá atrás, quando tinhas a visão, se calhar já estás a ser mãe lá para os 28, e Sim. essa visão é que te conduziu nestas coisas todas, e claro, muitas vezes não é naquela idade que nós pensamos, não é daquela forma, mas foi, a visão guiou-te ao longo de todo este tempo. E depois nós sermos mães, e é só para abrir um bocadinho porque não vamos entrar profundamente, mas depois de sermos mães muitas vezes muda aquilo que é o nosso dia a dia. Nós de repente já questionamos o trabalho que temos, a forma como trabalhamos. O O ser sentido. mãe já nos vai levar para outro nível. Tipo, nós já não queremos as mesmas coisas, já não queremos da mesma maneira. Então, só para deixar aqui, qual é aquele sonhozinho que está aqui já a despertar e que está aqui, Olha, o que já sonhozinho que está a nasceu, não é? Que está despertar. aqui Aliás, eu acho que o pronto, sonhozinho já estava a cá um ser bocadinho gestado. antes da gravidez. Isso. Olha, o sonho é eu também partilhar com o mundo a parte do Qigong e da reflexologia, que é assim aquela parte que está mais, que está mesmo mais em mim. O yoga também, mas muito mais estes dois. Hum, E quiçá um dia voar a sim. solo. E ficar a fazer essa união de tudo o que tu, não é, aprendeste, que a física te trouxe e te traz todos os dias, porque tudo também é física, e fazeres essa união, não é, do tal yang com o yin, não é? Essa união que foi, no fundo, se tu olhares bem, foi essa união, essa aproximação, esse equilíbrio um pouco maior em que tu estavas mais sempre no yang, não é? Embora a intuição estava sempre lá, lá está, o feminino estava lá, mas estava sempre mais guiado, sempre muito, muito, muito pelo masculino, e tu agora, aos poucos e poucos, eu acho que a gravidez, eu acho que aquele marco também da tua avó, não é? Da morte da tua avó, ela empurrou-te para o feminino, imagina, sai uma mulher da tua vida, mas no fundo Entra o feminino. entra, entra mais profundamente o espaço para o teu feminino, e isso é assim, estou aqui a sentir mesmo assim uma energia mesmo muito bonita, sabes? Muito Sim, brilhante. eu até costumo dizer que Uau. os nossos ancestrais, inclusivamente a minha avó, eles fizeram muita força para que eu engravidasse. Hum, Porque eu hum. acho que sim, eu acho que sim. Eu sentia sempre muito essa força e essa energia da ancestralidade a apoiarem-nos no nosso processo.
muito, muito mesmo. É giro. Portanto, tudo aí, essa entrada E desse feminino. continuo ainda a sentir Sim, essa ancestralidade aqui a guiar-nos. que giro. E claro que depois é desafiante porque essa ancestralidade guia-nos, mas também as memórias que nós temos dentro de nós são daquilo que a ancestralidade passou, do que Sim, não claro. viveu, e então nós vamos ter sempre o conflito entre aquilo para onde a ancestralidade quer que nós vamos, porque curamos-nos a nós e a eles, é tipo de género, faz aquilo que eu não consegui, consegue o que eu não Uhum. consegui. Mas dentro de nós o que há é o registro do que eles não conseguiram, também do que eles conseguiram, claro, mas nas áreas que nós queremos ir para a frente, mas eles não conseguiram, nós sentimos-nos ali como que nós Sim, queremos ir, mas é, há os uma parte de medos nós voltam-nos que. a puxar muitas vezes para Exatamente. baixo. Eu, por exemplo, às vezes ponho-me a pensar, e é verdade, eu, a minha prima, a minha irmã, nós fomos as primeiras mulheres com cursos. Pois, imagina A só. minha mãe não chegou a fazer faculdade, ficou no 12º ano. A minha avó casou-se imensamente cedo. Muitas delas não chegaram a fazer, iam trabalhar, não é? E no fundo nós tivemos essa possibilidade de fazer cursos, de fazer outro caminho e estamos a ter, eu acho que estamos todas a ser convidadas a fazer isso. Incrível, olha. E eu já estou a ver aqui mais coisas, mas não podemos. Não, Não fica podemos para o outro, avançar. fica Fica para para um o outro. outro momento, porque depois te vais dar uma aula também na comunidade Intim Secret, Ah, porque tens que trazer também estes teus saberes do Qigong, da reflexologia, de todas estas ferramentas que tu também utilizaste para ti, porque às vezes parece que nós não estamos a utilizar nada, mas nós estamos a utilizar de várias formas diferentes e lá está, é sempre tão bom partilhar porque isso também incentiva todas nós, incluindo eu, a usar mais e depois se calhar, ai, identifiquei-me com aquele, com aquela e aquilo, não, ai, deixa cá faz-me tão experimentar. bem, não é? Então é ótimo, partilhar é mesmo ótimo mesmo nesse sentido. Catarina, voltando aqui à frase do nosso episódio 46, que é gerar vida é viver tudo por inteiro. Quando tu ouves agora esta frase, gerar vida é viver tudo por inteiro, tu olhas para trás para toda a tua história. Como é que tu resumias, assim, num parágrafozinho, tudo o que estivemos aqui a partilhar? Olha, eu acho que resumia com essa frase, porque para mim, a finalidade do Gerar Vida, de eu querer ser mãe, fez com que eu voltasse a olhar para todos os planos e tantas sombras como as partes melhores tentasse integrá-las todas para, de facto, viver tudo por inteiro. Ou seja, eu unir-me com todas as minhas partes, assentar-me por inteiro. Eu que vivia tanto no Yang, ir buscar o Yin e de facto só quando eu consegui ter mais essa união e estar mais inteira é que eu consegui gerar vida. Uau, sério, eu estou passada porque eu não sei se tu estás a sentir o que é que aconteceu aqui, mas fizeste uma integração total também disto de ser mãe e de todo o processo que tu viveste. É quase que, não sei se te sentes que ficou assim tudo ainda mais claro. Eu acho que só de quando desligarmos é que ainda Sim, vai. sim, porque eu tenho ainda muita dificuldade às vezes em fazer assim, eu integro, mas depois Hum, vêm as dúvidas, vêm os medos e depois desintegro. E depois sim. volto a integrar. E eu às vezes vou outra vez para esse meu lado de sombra, de duvidar e de, por exemplo, mas tu tiraste física, como é que tu és física e podes gostar tanto de coisas assim como astrologia e coisas mais místicas? E eu muitas vezes vou outra vez para esse meu lado de sombra e depois volto a integrar e disse assim, mas qual é que é o problema? É só ser, nós somos tudo, podemos ser tudo. E nós queremos tanto ensinar aos nossos filhos, às vezes, que podem ser tudo, porque é que não podemos nós ser tudo também? Pois é, temos que ir à frente sendo esse tudo mesmo. Temos que ser, viver tudo por inteiro. Inteiro. Esta é a tua frase, Catarina. Viver tudo por inteiro. Inteiro é inteiro, não se para, une. Sim, Portanto, exato. isto vai ficar aqui e não só para ti, mas para todos que nos ouviram. Olha, eu adorei mesmo. Nós tínhamos ainda milhares de temas, nós podíamos pegar num tópico
E cada tópico dava não sei quantos episódios. Sim, e quando nós achamos que não temos nada para falar, não é? Imagina, pois, porque nós temos o behind the scenes lá no Instagram, quem acompanhou, e a dizer lá, mas eu não, o que é que eu vou partilhar? Nananã, nananã. De facto, há sempre, mesmo porque a nossa história é rica, a nossa história somos nós e nós temos que aprender que a nossa história é incrível e é uma história de amor e é uma história, a tua especificamente, de mostrar mesmo como é que se vive tudo por inteiro, incluindo as sombras, não é? Estão sempre lá e tu, eu acho que és mesmo. Sei lá, eu quando olho para ti, tipo, tu tens mesmo que viver tudo por inteiro, esquece essa coisa de, eu faço isto, por isso já não posso fazer aquilo não dá para casar, aquilo Opa, eu sempre fui esquece. muito assim, desde miúda era ou preto ou branco, ou preto ou branco. Epá, Isso. porquê é que não pode haver cinzentos, amarelos, rosas, verdes? Agora acabou porque vai-te vir sempre esta frase, viver tudo por Por inteiro. inteiro. Olha, eu nem me lembrava que eu tinha dito essa Pois frase. é, eu fui lá, eu vou pescar sempre, não, é esta a frase, vai ser o Gosto muito título do dessa frase. episódio. É incrível mesmo, gerar vida é viver, quando tu até que senti, quero viver tudo por inteiro, Era queria saber o mesmo. que era gerar vida e decidi engravidar. Decidimos Eu queria engravidar. saber o que era mesmo ser mulher por inteiro. Uau, eu Tudo, adoro não é? mesmo. As Adoro, dimensões todas. adoro, adoro, adoro. Uau, olha, muito, muito obrigada, eu adorei estar aqui Eu é que te contigo. agradeço. Que bom mesmo, e pronto, e seguimos juntas e também visitem a página da Catarina, que está a começar, é uma verdade, mas não importa se quiserem, quem quiser ir do início acompanhar, não é? E começar a ver esta construção também deste lado que a Catarina quer unir a física com este lado, unir o yin, o yang, unir todas estas ferramentas que ela traz, a tudo o que ela sabe sobre a física, sobre o trabalho que ela desenvolveu, com a luz, no fundo. eh, Sim. A Também luz é está sempre giro. lá. Pois está sempre lá. É giro às vezes acompanhar, e há muitas mulheres que me acompanharam desde o início, desde o primeiro vídeo que eu fiz, e é incrível para elas ver a A evolução e a evolução. transformação. Portanto, quem quiser acompanhar a Catarina desde o início é uma privilegiada, de certeza. Eu acho sempre espetacular as pessoas que me acompanharam desde o primeiro vídeo, sabes? Então, que te acompanhem também a ti desde o teu primeiro reel, teu primeiro post no Catarina Soares Simões, não Simões, é? sim. Isso, Catarina arroba Soares. Catarina Soares Simões, exato, para não me confundir aqui lá no Instagram. Portanto, olha, também são muito bem-vindas todas as perguntas, partilhas a mim ou à Catarina, não é? Ou a ambas, aquilo Sim. que sentiram, se identificaram, o que é que se identificaram, quando ouvirem este episódio, seja daqui a 10 anos, podem na mesma dizer que nós vamos adorar. Nós estamos cá. Nós vamos adorar saber. Portanto, olha, Catarina, obrigada, beijinhos e até já. Obrigada eu, minha querida, por tudo e por este convite e foi um prazer. Beijinho, até já.